Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui com a Luísa Shejek. Oi. Hello, Luísa. O Kelvin, Oi, por gente, favor, tudo bom? apresente-se. E a Gabi Olá. Sobral. Hello. Gente, seguinte, nós estamos, uma parte da equipe do blog está aqui, e a gente já queria estar com o blog no ar hoje, mas ainda não está, né? Mas vai entrar no ar em breve. Mas a gente quer falar de uma coisa incrível, que a gente está falando, polêmica do dia, que é a seguinte: um colégio super tradicional, um colégio público super tradicional do Rio de Janeiro decidiu abolir a distinção de gênero para uniforme escolar. Lá as meninas usavam saia, os garotos calça, e eles acabaram com isso. Olha que incrível! Se os meninos quiserem ir de saia, eles vão. Se quiserem ir de calça, eles vão. E as meninas também podem de calça, saia, como entenderem. O colégio falou que não dá para viver num mundo e o colégio está no outro mundo. E nós achamos isso muito incrível, né, Luísa? Olha, faz tempo que os meus amigos usam minhas saias, eu uso as roupas dos meus amigos. Está compartilhado há muito tempo. Acho que essa desconstrução dos signos de gênero, do que é ser mulher, do que é ser homem, e condicionar isso, a maneira de se vestir, a roupa que está usando, a unha que está pintando, ou o batom que está usando na hora. Eu acho que isso é coisa que só oprime cada vez mais a gente. Eu sou completamente pró-liberdade de cada um se vestir como se sente à vontade. Pois é, agora sim, né? Eu vou dar aquela mediada, né? Porque eu sou uma super jovem senhora de 30, né, Luísa? Quase isso. Ok. E aí, assim, mas eu fico imaginando, eu já acho legal, mas é polêmico, a gente quer a opinião de vocês. Kelvin, Gabi, o que vocês acham dessa coisa que aconteceu hoje? Eu acho que esse é um tipo de movimento super importante, porque é uma vez que quando a sociedade civil muda, é que as políticas públicas se sentem pressionadas, né, para causar transformação nesse âmbito político. Então, uma vez que jovens de uma escola super tradicional do Rio de Janeiro, reconhecida por um ensino de excelência, que é a Escola Dom Pedro, faz um tipo de movimento desse, ela cria não só inspiração, mas ela cria um impacto político, né, na opinião pública, que vai afetar a própria criação das políticas públicas para LGBTs, grupos de minoria. Então eu acho assim, é um passo histórico, eu acho. Por ser uma escola. E Kelvin, só um pouquinho, a gente tem que falar um pouco alto, porque a gente está hoje, como não é o blog valendo, a gente está no iPhone, aliás, não, iPhone não, a gente está num aparelho de celular, então a gente precisa falar alto. Agora, Kelvin, sabe o que eu queria também falar contigo? Assim, vamos imaginar a tua mãe ou a minha mãe, como elas reagiriam? Com certeza, para elas seria muito difícil entender isso, né? Mas eu acho que esse choque já é inevitável, né? A sociedade, ela tá mudando o tempo todo, existe uma dinâmica o tempo todo. Eu acho que não é uma questão de substituir totalmente uma coisa com a outra. Eu acho que as gerações têm muito a aprender uma com as outras. Agora, hoje eu estava lendo um comentário de um amigo meu que mora no Rio de Janeiro, que estudou nesse colégio, o Rafael Fernandes, e ele falou umas coisas bem interessantes, que quando ele estava no convênio, ele era representante de turma e ele foi numa reunião lá dos docentes e pediu um reforço para o vestibular. Isso era no convênio, né? E aí os professores foram unânimes e dizer assim, olha, o Dom Pedro não prepara para o vestibular, ele prepara para a vida. Perfeito. E aí o Rafael, ele fez um comentário hoje sobre essa decisão da escola que eu achei bem legal, que ele falou assim, que coisa mais importante do que uma decisão como essa para preparar as pessoas para viverem como elas são no colégio e na vida, né? Então os alunos transexuais desse colégio hoje em dia, eles com certeza vão ter muito mais liberdade, né, para exercer a sua identidade de gênero, digamos, para viver a sua identidade de gênero dentro do colégio. Agora um detalhe, né? Esse colégio também foi a primeira escola pública no Rio de Janeiro que admitiu um nome social para uma pessoa transexual. A Luísa me ensina, às vezes, o que assim, tanto essas definições todas, se são novas para mim, eu sou jornalista, e imagina para toda a sociedade. Eu vou sair aqui um pouquinho, vocês vão continuando. Kelvin, leva aí a conversa, porque eu quero saber a opinião do pessoal que está com a gente no vivo, e eu vou chegar mais pertinho para enxergar. E uma outra coisa que é legal sobre essa coisa de roupa
é que não é a roupa, né, que agrega valor a gente. Aliás, não é a roupa que agrega valor a gente que agrega valor à roupa. Então, assim, eu acho que essa coisa de se definir pela roupa que você veste é muito limitador, né? Como a Luísa gosta muito bem de enfatizar, e a gente estava discutindo ontem, né? Eu estava conversando com o Kelvin. Porque... Gente, eu quero só falar uma coisa. O Andrei Figueiredo, ele tá falando assim, absurdo. Ele acha um absurdo. E eu acho bacana, Andrei, porque é a sua opinião e a gente sabe, assim, eu queria saber, Andrei, se tu puderes aí falar quantos anos você tem, eu queria saber, pra gente avaliar e conversar com você mais. O Arley, ele fala assim, nada contra e sim preconceitos, mas eu não aderiria a essa moda. É importante dizer não que... por importar com o que os outros iriam falar, mas por não fazer meu estilo. Muito bem. É importante certíssimo. dizer, né, Laís, que aí, sim, pois não. Não, que a decisão do colégio é não fazer distinção, ou seja, ela não obriga os alunos homens a usarem saia e as meninas a irem de calça. Não é essa a decisão. Ela apenas liberou para que quem se sentir confortável de usar saia, que use. Até por temperatura, né? O Rio é uma cidade quente, eu acho que seria ótimo andar de saia por aí, numa cidade como Belém. A Saminha Caldas, ela concorda. O Matheus Freire está perguntando, será que eu posso aparecer no trampo amanhã de saia? Como o Matheus é estagiário na Eco, queridão, você pode ir até de salto alto, porque para mim o importante é você produzir bem. Rosivaldo, penso que existem assuntos mais urgentes a serem tratados. Traje é secundário, essa é a opinião do Rosivaldo. Obrigada. Halen Ferreira, ele diz que os nossos ao vivos aqui já fazem parte da nossa vida. Halen, amamos. Queremos você sempre com a gente. Eu quero dizer que isso é só um preview do blog, tá, gente? A gente ainda tá aqui no Face. Marcele, oi Marcele. Marcele já é minha amigona nos vivos. Edna, isso não é moda. Exato, isso não é moda, isso é o quê, Gabi? É muito mais, né? Eu acho que é uma questão política e eu acho assim muito interessante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? E ainda mais no âmbito da escola, né? Está saindo aí várias discussões, né? De algumas emendas, de algumas alterações nos currículos escolares, querendo abolir alguns tipos de matéria como filosofia, sociologia, que trazem essas questões politizadas. Então, um colégio que faz um movimento contrário a esse, eu acredito que é de super valia para fomentar a discussão, claro, respeitando as opiniões. Olha só, uma jornalista incrível aqui de Belém, a Rita Soares, entrou. Rita, manda a tua opinião pra gente. A Rita é professora também, então seria incrível ela participar. O Wendel Sarraf está falando que acredita que vai bagunçar tudo. Wendel, explica mais um pouquinho pra gente. Por que vai bagunçar? A gente quer te ouvir. Você volta quando pro jornal? Não seria aqui um novo jornal, querida? Edi Gomes. Saminha Caldas, é verdade, concordo. É isso aí. Matheus, para de falar, Matheus. Rosivaldo Furtado. Halen Ferreira, ok. Silvio Fukuda. Bom finalzinho de tarde, vocês aí no Brasil, moram no Japão, aqui cada cidadão, desde o início, busca seu espaço na sociedade, traje ou qualquer outro adereço, não mudará o respeito de cada cidadão que tem aqui. O Japão é super importante, a gente sabe, é conhecido universalmente pela questão do respeito que as pessoas têm pelo outro, e as pessoas se vestem como bem entendem. Aliás, o blog vai no Japão em breve, hein? Esse ponto que ele trouxe é importante, que as pessoas têm que ser respeitadas porque são pessoas, que são cidadãos, e não pela forma como se vestem ou pela forma como, enfim, gostam de aparentar. Eu acho que isso é de menos. Eu acho que não é nenhuma forma de bagunçar. Eu acho que o termo seria outro, é pluralizar. Né? Eu acho que quanto mais questões plurais, mais democráticos a gente se torna. Luciana Moraes, linda, obrigada. Rose Cruz, se for pra mim, porque tem a Luísa, tem a Gabi, deve ser pra elas. Desculpa, eu me achando aqui. Leonina. Pode ser pra mim. É que eu sou Leonina. Linda pode ser pra mim também. Olha aí que ela tá dizendo que linda. Então, Rose, faz o seguinte, pra quem é esse linda? Porque todo mundo se achando demais, né? Então, vamos continuar nosso papo. Né? A Ani Santos. Ani, querida, que saudade. Ani, eu queria saber a tua opinião e também do Daniel. Daniel
o pai, o filho também, que mora lá no Canadá. Eu quero saber o que vocês acham dessa decisão, e eu vou falar para quem está chegando agora no papo. Uma escola do Rio, super tradicional, decidiu autorizar, essa decisão saiu hoje, autorizar, acabar com a diferença de gênero no uniforme. As meninas usavam saia, os garotos usavam calça, e agora todo mundo vai como quiser. É um uniforme parecido com o do Paz de Carvalho. Olha aí, dá essa referência. Para o pessoal entender, as né? saias. Aquelas saias plissadas Uhum. e a blusa de botão. É um uniforme bem parecido com o do Paz de Carvalho. Para quem Gente, é daqui. eu sou pró, legaliza no Paz de Carvalho essa questão da É roupa. verdade, Paz de Carvalho, Vamos olha, lá, fica Paz de a dica. Carvalho. Paz de Carvalho, Hashtag Seduc. Paz de Carvalho, vamos avaliar, porque todo mundo é livre É. também para pensar, mas hashtag Paz de Carvalho, vamos conversar com os alunos e envolver os pais, eu acho super importante. Sim. Por falar em envolver, a Rose Cruz disse que nós enfatizamos bem a importância da pluralidade e que ela tem orgulho disso. Que bom. Tatiana, adoro você, Laís. Que maravilha, Tatiana. Fica com a gente aqui, que a gente está conversando hoje sobre igualdade de gênero. Márcia Barreto, lindos! Olha só, então é lindo para todo mundo. Francisco Moreira, o Silvio falou tudo. Devemos aprender muito com eles. Sempre nos dão exemplos. É isso ainda. Vamos nos respeitar, mas o adereço não importa. Ele está se referindo ao Silvio do Japão, que contou pra gente que lá a questão do respeito, acho que passa muito por tudo, não só a história do uniforme de hoje, mas tudo de questão de gênero. A palavra-chave é respeito, né? Com certeza. Sim. No final, E liberdade de expressão, de ser o que é e de não ser inibido. É. E de ter respeito, e de ter empoderamento pra É, andar na ninguém rua, merece. sendo o que é. Na verdade, eu acho que ninguém merece ser constrangido, né? Por agir como é, entendeu? Por ser como é. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode mais admitir hoje em dia. É constrangimento de nenhuma maneira, assim, pela forma como a pessoa é, né? Pela forma como Agora ela a gente quer. sabe que ainda assim, nós ainda Infelizmente, estamos há sim. alguns anos, luz talvez, longe desse modelo da liberdade para fazer o que se quer. Luciana Moraes disse que acha uma boa esse negócio, que todo o padrão ficou 1000 anos atrás, e gosta muito de ver o povo evoluindo e ama o meu Paz de Carvalho. Olha, ela é do Paz de Olha. Carvalho. Então, que legal, Luciana, a gente estava falando, que a gente falou Paz de Carvalho, hashtag, discute aí a possibilidade Sim. de igualdade de gênero nesse uniforme, até porque o Paz de Carvalho, eu não lembro de outro colégio agora ainda que use saia, aquele tradicional uniforme das meninas. Se alguém sabe de outro colégio público que ainda usa aquela saia para as meninas, conta pra gente. O Paz de Carvalho é super tradicional e quem sabe o Paz de Carvalho um dia também não vai Laís, discutir. Uma coisa também que é importante a gente destacar aqui, que essa decisão veio hoje, né, do Dom Pedro, mas há 2 anos houve algum constrangimento de um aluno transexual, de uma aluna transexual, na verdade, que foi de saia pro colégio e a escola aconselhou ela a ir de calça. Então hoje ele está tomando essa decisão, depois disso teve um protesto, que os alunos foram vestidos de saia. Então assim, teve um choque aí, né, para gerar essa discussão. Então essa decisão hoje veio, parabéns, mas existem alguns fatos antes que corroboraram para isso também, né? É isso Não aí. isso, né? E fazer A Luciana Moraes está falando aqui na Holanda também. Então, entendo que ela está dizendo que lá há essa possibilidade de igualdade de gênero de uniforme. Ela disse que acha muito legal cada um usar o que quer. Ani Santos diz, eu acho que o Chico quer dar a opinião dele. Quem não sabe, o Chico é Tá esse aqui. intruso, o Daus, mais intruso do mundo. Ele não sabe falar, mas ele usaria saia numa boa. Quem mais está conversando com a gente? Está conversando com a gente aqui. Tem uma opinião grande aqui, Edna Moraes. Vamos pensar quantas pessoas estão cometendo suicídio por não poder viver de uma forma digna, porque assim mesmo que são feitas as mudanças na nossa sociedade, se pudermos Perfeito. contribuir para que mais pessoas possam ser felizes, por que não vamos praticar empatia? Faz bem. A Edna tocou num ponto super importante. A gente está no setembro, é o setembro amarelo, né? Por isso a gente está com as almofadas amarelas, porque é o mês em que a gente está discutindo o suicídio. Para mim, que trabalhei 25 anos em TV aberta,
É a primeira vez que eu falo suicídio no ar, né? Porque a TV aberta em que eu trabalhava, ela proíbe essa A palavra. maioria das TVs. Né? Acredito que o Kelvin teve em outra Sim, TV. a maioria das TVs E as TVs não permitem. Agora, nesse movimento social que a gente está em rede, a gente pode, deve, estimula a conversa sobre isso. E acho que a Edna fez um link fabuloso, né, gente? Tipo assim, eu não tô feliz, eu não sou livre, eu sou tolhido, eu me deprimo, né? Vocês até, garotas, estavam falando sobre isso, porque vocês vão falar... Amanhã sobre mulheres na literatura. Eu e a Gabi, a gente tem um clube que chama Leia Mulheres. A gente media aqui em Belém, é um movimento que acontece no mundo inteiro já. E a gente, para incentivar a escrita das mulheres e o consumo também dessa literatura feita por mulher. E amanhã lá no Sesc Boulevard, aqui em Belém, a gente vai estar falando sobre isso, mulher na literatura. E pouco antes da gente começar aqui, a gente estava justamente nessa questão, assim, da psique, da loucura, da repressão, da opressão, de tudo aquilo que é contido, de tudo aquilo que é omitido e aonde a gente chega com isso. Eu acho que a grande questão é a questão da afirmação da identidade, né? Quando a sua identidade, ela tá num lugar frágil, ela abre precedente para depressão, para várias fragilidades que nos fragilizam socialmente. Então, por isso que a gente acredita, claro, a gente falando como mulher, a gente está no lugar de falar de mulher, mas a gente acredita que, então, que é importante a gente trabalhar essas questões da identidade de gênero com viés de um bem-estar social mesmo. A identidade é basicamente o jeito que tu vai se apresentar pro mundo. Em que lugar eu caibo nesse mundo aqui que me rodeia. Então, assim, garantir a liberdade para que cada um possa se colocar no lugar onde fica mais à vontade, acho que é fundamental. Assim, é um direito de todo ser humano. Né? Esse Leia Mulheres é um projeto mundial. E no Brasil ele está em alguns estados. E as meninas aqui, a Gabi Sobral e a Luísa Chedek, elas trouxeram para Belém. Elas têm feito isso, elas estão divulgando sempre nas redes. E é um negócio muito bacana, né? E eles vão estar de vez em quando com a gente no blog, certo, Kelvin? Certo. Muito bem, temos mensagens aqui. O Haroldo, querido Haroldo, quanta saudade. Haroldo Moreira diz, olha a nossa Luizinha, uma mulher já, né? Empoderada. E olha que legal, a Vanessa Fortes, ela assinou a nossa hashtag Paz de Carvalho. Hashtag Olha, Paz de Carvalho, para o Paz de Carvalho discutir também essa questão do fim do gênero nos uniformes. Paulo Werlon, legal esse papo, amando a opinião de vocês. Paulo, que bacana. Manda pra gente, o que você acha, Paulo? Você, se tiver um filho ou uma filha, acha legal que o colégio dele permita que ele vá, o menino de saia, se for o caso, e a menina de calça, ou não? Você acha que as coisas têm que ser um pouco mais tradicionais? Paulo Werlon conta pra gente. Renato Brasila Silva, um forte abraço para vocês nessa nova caminhada, um novo canal, um novo futuro. Beijão, Renato, obrigada. Cássius Martins, adorei esse papo. Que bacana, Cássius. Manda pra gente tua opinião. O que você acha? A gente tá falando de igualdade de gênero por conta hoje de um colégio público dos mais tradicionais do país, que fica no Rio de Janeiro, Dom Pedro II, né? Isso. Ter abolido a diferença de gênero de uniforme. A Luciana Moraes, ela diz o seguinte: a nossa gente, o povo tem que inovar. A gente não pode deixar de viver por conta de roupas. Sempre gostei de ser livre. Dobrava minha saia lá no Paz de Carvalho, mais uma do Paz de Carvalho. Sempre fui oposto das minhas colegas sobre roupa. E ninguém define ninguém. O que vocês acham? Gente, eu compro roupa na seção masculina. Eu compro roupa na seção masculina com tranquilidade. E a gente vê que existe um movimento na sociedade disso, né, Luísa? A CIA acabou de lançar uma coleção de roupas sem gênero. Então a gente vê aí que tem várias marcas falando sobre isso, porque existe um movimento na sociedade em prol disso, né? As marcas fazem as suas coleções, não é da cabeça só dos estilistas, mas com base em pesquisa. Então, assim, isso é uma tendência que existe aí, né? Eu acho que... O Kelvin, gente, tá falando da propaganda da CIA, pra mim, namorados, um dos né, mais que troca lindos, né? isso. Que eram os homens e as mulheres, e eles pegavam a roupa. Queria a Luísa, um tempo em São Francisco, na Califórnia, ela foi numa feira de roupa
transgênero Sim, também. sem gênero, né? Uma experiência legal. Olha as pessoas incríveis aqui participando com a gente. Tomás Penner. Olá, Tomás. Há quanto tempo? Que legal a discussão. Beijos em todos aqui de São Paulo. Oh, Tomás, beijo, Tomás. olha aqui. Todos gritam. Todos têm saudade do Tomás Penner. Um cara incrível. Manda a tua Verdade. opinião, Tomás. O que você acha? Felipe Pena. A essência é peculiar. Todos nós temos o direito e o dever de sermos autênticos, independente de raça, classe ou cor. Muito menos ser tolhido de se vestir da maneira como se achar melhor. Concorda em gênero, número e grau. A Selma Pureza, ela, Guarani, Kaiowá. Deus ilumine vocês, que seja um sucesso, pois é necessário inovar. Estou amando. Eu fui do Santa Rosa e odiava a farda dos anos 80. Eu era do moderno, então, Selma, a gente devia se cruzar. Tu com a tua farda cor de vinho e eu com a minha marrom. Mas pelo menos todo mundo lá no moderno era de calça marrom, enfim. Isso é uma situação engraçada. Tem um monte de gente dando opinião, mas vamos lá. Vamos já Eu continuar. tava numa dessas lojas de departamento, eu acho que eu tava contigo até. Foi quando eu comprei uma camisa que eu adoro, a minha de gatinho. Tem gato, gatinho. Que ela disse que era de homem. Era na seção masculina e eu fui lá no caixa pagar. Chegou a moça do caixa, ela olhou pra mim e falou assim: nossa, mas essa camisa é de homem. E na hora, assim, um rapaz que tava do lado dela olhou pra ela e falou assim: isso não existe há muito tempo. E eu falei assim: querido, obrigada por contemplar. Arrasou na intervenção. Tá no dia a dia, né? Tá no dia a dia. O que eu acho incrível dessa situação do Dom Pedro é que a gente não tá falando de uma escola super, assim, recente. É de um lugar Tradicional. Super Tradicional. tradicional. É o colégio mais Escola antigo em gráfica. funcionamento, né? Exatamente. E super reconhecido. Então é de um lugar